Graça e paz, amados. Vamos rumo à maturidade. Nós estamos estudando a revista Maturidade, nós estamos na lição de número 4. Renove a sua maneira de pensar. Vinho novo em odres novos. Estamos aqui, eu e o Henrique, nós vamos junto nessa jornada da lição número 4. Mateus 9,17 diz: E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Amados, nesta lição de hoje, nós vamos entender a extrema importância da mudança da nossa maneira de pensar, de nós renovarmos a nossa mente para essa caminhada cristã. Nós, como cristãos, novos convertidos, ou aqueles às vezes estão muito tempo na igreja, precisamos retornar e mudar a nossa maneira de pensar, abrir nossos corações e nossa mente para o novo de Deus. Jesus aqui faz uma analogia que naquela época o povo sabia que não era prudente, não era certo colocar vinho novo em odres velhos, porque o odre ele arrebentaria, estufaria, arrebentaria. Então era necessário trocar o odre para colocar vinho novo em odres novos, ou seja, para colocar o novo. Jesus estava fazendo essa analogia, para colocar o novo de Deus, este vinho novo, o Novo Testamento, essa nova aliança. É necessário nós abandonarmos essa nossa maneira de pensar como pensava alguns da antiga aliança. É isso que nós vamos ver aqui hoje. Nós vamos ter uma mudança, um convite para você a mudar a sua maneira de pensar, renovar a sua mente. Nessa passagem, pastor, o que Jesus nos alerta é o seguinte, que o velho teve o seu valor, foi muito importante, foi delicioso, só que é necessário avançar para uma nova etapa. É necessário nós produzirmos algo novo. E veja, nós sempre falamos do Velho Testamento. O Velho Testamento é ótimo, é maravilhoso, provém de Deus, leia o Velho Testamento. Só que nós recebemos uma revelação mais profunda, que o Velho Testamento já falava, só que era em sombras. Você quer ter um entendimento mais profundo de quem Deus é e de maneira prática para a sua vida hoje? Então, meu irmão, se aprofunde na lei de Cristo, do Espírito e nos ensinos dos apóstolos. Amados, vamos entrar agora sobre o que nós comentamos aqui na revista sobre os nossos primeiros discipuladores. Que eles foram extremamente importantes, como o Henrique disse aí, a lei de Moisés foi extremamente importante nessa caminhada, nessa jornada. Nossos primeiros discipuladores, aqueles que Deus levantou para nos discipular, foram extremamente importantes. Nós devemos honrá-los. Eu me lembro do meu primeiro discipulador, que foi o pastor Jairo e a missionária Meire. Deus, pela sua misericórdia, retirou-os lá dos Estados Unidos, que são brasileiros, e foram para a cidade onde nós estávamos, Teodoro Sampaio, para nos discipular, nos deram os primeiros rudimentos da palavra, a primeiro caminhar, como foi importante para nós. Por exemplo, coisas importantes que nós aprendemos com eles, queridos, na educação dos nossos filhos, abrindo nossos corações até para sermos instruídos sobre a educação dos nossos filhos, dentro da palavra de Deus, na forma que Jesus quer. E hoje nós podemos ter esse resultado dessa educação, desse princípio dessa educação. Nós temos aqui o Henrique, que cresceu dentro do Evangelho, que é essa bênção de Deus. Nós temos o Vitor, também meu filho, que cresceu dentro do Evangelho. Então, querido, como são importantes, como é importante os nossos primeiros discipuladores. No entanto, nós precisamos avançar, crescermos e passarmos para uma outra etapa. O apóstolo Paulo é um claro exemplo disso. Primeiro que, antes dele conhecer Jesus, ele foi treinado aos pés de Gamaliel. E no meio do caminho, da jornada dele de perseguição aos cristãos de Damasco, ele teve um encontro com Cristo. E quando ele teve essa passagem da velha natureza para uma nova natureza, ele precisou da ajuda de Ananias, que curou ele da cegueira que ele estava, física e espiritual. E depois de um tempo, quando ele estava em Jerusalém, ele foi apresentado aos apóstolos de Cristo por Barnabé,
que foi uma espécie de primeiro grande discipulador do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sofreu muita perseguição dentro da igreja, inclusive. Ele foi para a Arábia, depois voltou para Tarso, passou aí de 10 a 13 anos em preparação. Quando novamente Barnabé foi buscá-lo em Tarso, levou a Antioquia, para que ele fosse oficialmente colocado no ministério, e passou ali um ano ensinando com a ajuda de Barnabé. Os primeiros discipuladores são fundamentais na nossa jornada de fé. Agora imagina se Paulo aceitasse somente os ensinos do seu velho professor Gamaliel, o professor judeu de ensinos judaicos. Se ele não aceitasse a ajuda de Ananias ou os primeiros ensinos de Barnabé. Ou se ele permanecesse nos ensinos desses primeiros discipuladores e se ele não avançasse em maturidade para sua independência ministerial, nós não teríamos tantas cartas e tantos ensinos da parte de Deus através desse grande apóstolo. Avance, meu irmão. Queridos, o próximo subtítulo é Objetivo Cristão, parecer com Cristo. Nós sabemos, já aprendemos, já está consolidado em nossos corações que nós fomos predestinados a sermos imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, o que Cristo espera de nós é que nós mudemos a nossa natureza. A nossa natureza antes era a natureza de um homem caído. Agora nós estamos a caminho da perfeição. Agora o nosso destino é sermos parecidos com Cristo. E para isso, querido, nós precisamos principalmente de duas coisas: buscar o conhecimento, receber as instruções daquele que Deus escolheu para nos instruir e aumentarmos o nosso relacionamento com o Espírito Santo através de Jesus. Isso vai nos levar para outro patamar e nós precisamos sermos guiados pelo Espírito Santo, como um GPS que guia a nossa vida diária, momento a momento, a cada passo, para que nós possamos crescer e não ficarmos parados. Nós não podemos ficar simplesmente parados, nós precisamos avançar rumo à maturidade de acordo com o posicionamento da palavra de Deus, de acordo com o que a palavra requer de nós. Crescer e continuar crescendo, amadurecer e continuar amadurecendo. O próximo subtítulo, queridos, é Vinho Novo em Odres Novos. Só existe uma maneira, querido, de nós crescermos, amadurecermos, para receber o novo do Senhor. Nós precisamos, segundo o próprio exemplo de Jesus, nós precisamos abrir nosso coração para receber este novo do Senhor. Amados, um exemplo claro disso é a parábola do semeador, que ela também fala de tempos diferentes, de 4 tempos que nós podemos viver no nosso processo de crescimento dentro, na presença do Senhor. O primeiro, na parábola do semeador, é a beira do caminho. A semente, a palavra de Deus, ela é lançada à beira do caminho e as aves vêm e devoram essa semente. Então são pessoas que não entendem a palavra. No primeiro momento, muitas vezes você não entende a palavra que está sendo ministrada e é como uma semente lançada à beira do caminho. Então você precisa buscar a aproximação do Espírito Santo para você ter o entendimento, a revelação da palavra, a ilustração da palavra. O segundo momento da nossa caminhada cristã é semelhante à semeadura que é feita num terreno rochoso. Ou seja, quando nós ainda estamos com o coração muito endurecido, como um coração de pedra. Já recebemos a palavra de Deus em parte com alegria, mas em vindo as perseguições, como ainda há muita pedra em nós, há muita resistência em nós de muitas coisas, das mudanças, dessa mudança de maneira de pensar, nós ainda não trocamos o nosso odre. Então essa palavra ela se perde devido às perseguições. Então, queridos, quando vem grandes vendavais em nossa vida, aqueles que estão com o coração ainda rochoso, não criaram raiz, ainda não suportam. Então, porque o odre não foi substituído, não foi trocado. Nós ainda estamos com o pensamento antigo, com a nossa maneira antiga de pensar. O terceiro momento que o semeador, a palavra de Deus é semeada em nossos corações, nós ouvimos a palavra de Deus, também recebemos com alegria, mas nós estamos com o coração como um terreno cheio de espinhos. O que são esses espinhos? São as preocupações desta vida,
Querido, muitas vezes ainda, como no nosso processo ainda, nós não substituímos o nosso odre, nós estamos voltados para as coisas dessa vida como prioridade, o trabalho, as riquezas, às vezes filhos, às vezes casamento. Nós priorizamos aquilo que Deus pede para estar em segundo lugar, porque em primeiro lugar precisa estar a Deus e a sua palavra. E em segundo lugar, sim, a nossa família e as demais coisas, ele nos acrescenta. Então, um coração espinhoso, como um terreno espinhoso, essas coisas acabam sufocando, seja a família, seja a riqueza, seja o trabalho, a gente acaba sendo sufocado por essas coisas. E o diabo vem, né, lança esses espinhos e nós caímos, né? Nos embaraçamos e muitos perdem a salvação, muitos desistem, muitos voltam atrás. Mas o quarto momento para a semeadura é quando Deus já vem trabalhando em nós, e depois desse tempo, o que acontece? Depois desse tempo, o nosso coração vai sendo transformado. Nós passamos por algumas provações, por algumas tempestades, e nós vamos abrindo o nosso coração, a nossa maneira de pensar. Nós substituímos o nosso odre, nós aceitamos colocar um odre novo para nós podermos receber esse vinho novo. E a partir daí, querido, grandes transformações, nós seremos novas pessoas. Agora, meu irmão, de maneira prática, como que eu e você conseguimos ser de fato um odre novo para um vinho novo de Deus? Uma nova etapa, um novo tipo, um aprofundamento no crescimento na jornada de fé e maturidade. Como que a gente consegue fazer isso? Primeiro de tudo, você tem que entender que a partir do momento que aceitou Jesus Cristo, o velho homem tem que morrer. A partir do momento que você decidiu por Cristo e até foi batizado nas águas, não existe mais aquela sua velha natureza. Então, suas aspirações, os seus desejos, as suas metas de vida e toda a sua mentalidade, toda a sua conceituação daquilo que é bom, daquilo que não é bom, deve ser completamente aniquilado e moldado conforme as Sagradas Escrituras e a vontade de Deus. Antes você sabia o que era bom segundo os padrões dessa terra, segundo o que as pessoas te falavam, ou pelo aquilo que você cresceu ouvindo. Mas agora você deve ater a sua mente somente à palavra de Deus. E para isso, você tem que sair da sua zona de conforto. É necessário que você se coloque em novas circunstâncias. Se antes você tinha vergonha, não conseguia falar, meu irmão, agora você tem o Espírito de Deus em você. Abra a boca, ele vai te usar para pregar a palavra. Se antes os seus desejos eram completamente voltados à sua própria vida, a ficar rico, a ser um grande empresário, meu irmão, agora Deus quer que você se torne um grande ajudador de pessoas, que os seus recursos sejam para ajudar na obra e glorificar a Deus. O que o Senhor faz? Ele pega tudo aquilo que já queima no nosso coração, todos os talentos e as predisposições naturais que nós temos, e Ele converte isso para benefício do reino dEle e para a glória dEle. Então, meu irmão, esqueça tudo aquilo que você já viveu. Esqueça. Remodele completamente a sua maneira de pensar. Pare, pense e se pergunte. Faça um autoexame. Esse conceito que eu tenho veio da Bíblia ou veio de mim? Ou veio daquilo que me ensinaram? Meu irmão, tudo que você tem que saber e praticar tem que ter vindo da Bíblia. Porque se você tentar viver uma vida com Deus sem remodelar a sua estrutura, o odre vai romper. E quando rompe, meu irmão, o estrago é feio. Amados, nós vamos terminando aqui, eu e o Henrique, despedindo. Então, queridos, preste atenção, não seja como Saulo no primeiro momento, que resistiu ao primeiro momento, ao novo de Deus, e até que Jesus o alcançou e ele perdeu a visão, e ele passou por esse processo. Não seja um Jonas que fugiu das mudanças, do que Deus queria fazer. Abra teu coração, que ele seja como Isaías, que recebeu, né, com alegria no coração a palavra e diz, envia-me a mim, ou seja, receba com alegria essa palavra e receba com alegria o novo do Senhor. Abra teu coração e vamos juntos caminhar. Até mais, até a próxima lição.